Me fui incumbido, primeiro, um esclarecimento, que quando fui convidado para fazer palestra, eu era presidente da Comissão Técnica do ICMS e diretor do Ministério da Fazenda. Cargo que eu fui dispensado, precisei sair agora em dezembro. No início do governo, desse governo, em janeiro, fui convidado pelo secretário executivo, ministro interino, ministro adjunto Nelson Barbosa, para cuidar de questões de ICMS e presidir a COTEC. E fiquei lá por 1 ano e meio, trabalhando diretamente com o doutor Nelson Barbosa, presidindo, fazendo parte do CONFAS, de modo que o que eu vou falar com os senhores, evidentemente não posso falar pelo governo federal, e nem eu podia quando era diretor do Secretaria Executiva, mas vou falar do modo que eu vi que é pensada essa questão do governo federal, e o que ali presenciei, o que pude participar. Muito rapidamente, 20 minutos não é fácil, me foi proposto falar sobre esses 3 temas, que vou fazer nesse conjunto de mostrar o que é que o governo federal tem pensado sobre o assunto muito rapidamente, mas para dizer aos senhores o que está sendo feito nesse sentido. Então, rapidamente, sobre o que se pensa a reforma tributária, algumas considerações sobre o ICMS muito rápido, sobre a guerra dos portos, sobre a guerra fiscal e proteção contra-aérea, como acabar com a guerra fiscal, que é necessário reformar o ICMS de modo urgente, qual a posição dos estados, o que o governo federal pretende contribuir e no final, a tributação das operações vencedoras do consumidor final, o mercado eletrônico. A reforma tributária tem dito o governo federal, e isso eu digo em consonância com o vice-ministro Nelson, por sua vez em consonância com o ministro Mantega e a presidenta, de que ao longo dos 20 anos nós presenciamos, eu participo disso mesmo há uns 20 anos, várias as propostas de reforma tributária, todos com o objetivo de simplificar o sistema, eliminar distorções que prejudicam o crescimento da economia e a competitividade. Por vários motivos, essas propostas não avançaram. Isso criou um sentimento de frustração com a incapacidade de se chegar a uma reforma que conciliasse os vários interesses nacionais. Tá? A reforma tributária. O governo federal, então, em 2008, encaminhou uma ampla proposta, foi a última discutida, foi a PEC 233, por vários motivos não andou, nessa época do governo Lula ainda, foi o Bernardo Arpino, que foi a cabeça dessa reforma, que terminou na relatoria do deputado Sandro Mabel, por vários motivos não avançou, e em 2011, o governo da presidenta Dilma decidiu retomar os principais temas da reforma tributária através de várias iniciativas em paralelo. Os objetivos são os mesmos de 2008, mas o encaminhamento dos temas está sendo feito em separado, tá, de acordo com o assunto. E essa questão muito debatida no governo, dizendo que não vai, de modo algum, encaminhar nenhuma reforma tributária sistêmica, apenas fazer o que é possível para também tentar sair do mobilismo. O que de principal se tem naquele primeiro ano de 2011 e até agora foi a questão das microempresas e do Simples Nacional e do MEI, já aprovado, a Lei 138, os créditos tributários da PIS/COFINS já aprovado e também já estudar alguns novos aperfeiçoamentos para PIS e para COFINS. A desoneração de folha de pagamento foi feito projeto piloto, aprovado, sendo agora extendido para outros setores. No caso do ICMS, o que mais incomodava de início era a guerra dos portos, os benefícios fiscais e legais das importações, que já aprovado pela resolução 13, pela tentativa de se resolver, e da guerra fiscal imediata, que sabe com muita clareza que esse é o grande problema em construção. Eu falo um pouco sobre isso. Algumas breves considerações sobre o ICMS, só para lembrar de que ainda é o imposto que mais arrecada no país. Dados rápidos aí de 2011, para mostrar de 2008 a 2011, para mostrar de que individualmente é o imposto que mais arrecada. Em 2011 arrecadou 302 bilhões de reais, o que mais se aproximou foi o imposto sobre a renda de 249 bilhões, o imposto das contribuições previdenciárias, 270 bilhões. Então, individualmente, é dada a importância. E esse imposto, ele é a principal fonte de renda dos estados. Os estados do Sul, Sudeste, São Paulo, chegam a 70% das receitas correntes, Minas Gerais 60%, só nos estados do Nordeste, que dependem mais do fundo de participação dos estados, do FPE, que a importância é menor. Mas é um imposto que tem diversos problemas. Além do problema estrutural, como vou ter, que foi a opção de 65 de se criar esse imposto de ICMS na esfera subnacional,
que é uma novidade no mundo, sem paralelo, que é em si um grande defeito, mas com o qual acredito que temos que conviver. Temos alguns problemas assim, que saltam aos olhos, que é a forma de cobrança na parte da origem, parte do destino, sobre o qual vou mais me deter, que a guerra fiscal é originária disso. Tá, o crédito físico, a restrição aos créditos de consumo, comunicação, energia elétrica e legislativo, que vem sistematicamente sendo prorrogados agora até 2019, e espero, governo federal, que com as alterações que serão feitas no ICMS, que não precise mais prorrogar, que possa, em 1º de janeiro de 2020, entrarmos com crédito financeiro. Legislação diferente de cada estado, que dificulta, apesar de ter uma espinha dorsal no Código Internacional, na lei 87, 96, 24, 75, mas a gente sabe que os estados inventam muita coisa. Sabe? Também uma diversidade de possibilidades de desonerações, que complica muito o imposto, falando de não incidência, isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, diferimento, suspensão e por aí afora. Diversidade de alíquotas dificulta enormemente a administração. O fato de ser nominal ou por dentro, que mascara o imposto, que dá uma carga tributária muito superior a que efetivamente aparenta, e a instituição tributária, que por sua universalização passou a ser constituído um problema, não é esse o objetivo, e está retirando da microempresa os benefícios que a Constituição lhe assegura. Bom, essa cobrança na parte da origem do destino é que possibilita a guerra fiscal de dois modos. Quando permite a atração de investimentos dos estados, com benefícios legais para atrair, baseado na alíquota interestadual, ou quando permite que os estados incentivem a importação em seu território, atraindo o mais comum da diferença não cobrada de importação, e na primeira operação interestadual, dá crédito presumido, crédito otorgado, crédito inventado, o nome lá que se dê, para que pague apenas 3% nessa operação. A guerra dos portos, chamada Guerra dos Portos. A Guerra dos Portos, com relação ao ICMS, era o problema do governo federal mais incomodável, mais premente, porque está a par de outros problemas de importação, como câmbio e outros problemas, estava trazendo grandes problemas para setores da atividade nacional, com alguns assim, de triste lembrança, como setores de metalurgia, setores de laminados, setores de têxtil, que nós somos produtores e até exportadores, mas importando em função de estados atraindo com benefícios ilegalmente concedidos. Tá? Para isso, já o governo Lula, no fim de dezembro de 2010, encaminhou o projeto de resolução do Senado 72, que foi convertido na resolução 1312, numa tentativa de diminuir a guerra fiscal. Questiona-se muito a constitucionalidade dessa resolução, mas o que baseou o governo federal ao editar a Fazenda, em parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Lava, do subprocurador, do adjunto Fabrício da Soler, de que é competência do Senado estabelecer a lei das operações interestaduais, de que o Senado já tinha exercido duas vezes essa atribuição, quando editou a 2289, 94, 95 e 96, que não viola o artigo 152, esse que eu mais falado, porque essa norma 152 ela é destinada ao legislador estadual e distrital, municipal, não é ao Senado Federal, legislador federal que e se fosse, a resolução 22 seria inconstitucional, pois reduz o alíquota conforme estado de destino, e não afeta o custo tributário, porque nós estamos apenas distribuindo a receita da segunda operação entre o estado de origem e o estado de destino. A rigor deveria ser tributado totalmente na importação. Essa resolução, para noticiar, foi criado um grupo de trabalho junto à COTEP para tratar de alguma parte de algumas acessórias. Era de difícil implementação, sabia o tempo todo, foi formada no Senado com algumas restrições, mas ela vai entrar em vigor dia 1º de janeiro. Muitos já fazem, outro dia participei de um seminário com o presidente do professor Ivo Ganda, que acha que é inconstitucional, de que deveria prorrogar. Eu, pela minha experiência junto com o governo federal, isso não será prorrogado. Tá? Alguns estados que sempre foram contra, que prorrogar, não. Isso não será prorrogado, estará em vigor. O que se há que fazer é de conseguir modo de operacionalizar. Tá? Mas, na verdade, o grande problema que está por trás disso tudo é a guerra fiscal, tá? Que é o problema mais grave do ICMS, tá? Que instalou quando os estados passaram a reduzir o ICMS para atrair investimentos para seus territórios. Tá? Os estados mais pobres, que foi a única opção que tiveram,
uma ausência do governo federal de uma política de desenvolvimento regional mais eficiente. Contudo, os estados mais ricos também passaram a praticar essa guerra fiscal, que perdeu força, então, no desenvolvimento regional. Nós sabemos que hoje todos a praticam, todos os estados grandes, pequenos, todos a praticam e trazendo grandes problemas. Os estados, então, concedem benefícios fiscais mediante negociações casa a casa, sem qualquer coordenação, ocasionando a guerra fiscal, e como todos os estados, grandes e pequenos, praticam, a receita do ICMS está diminuindo como um todo. E trago, senhores, esses dados, que aparentemente, para mostrar que desde 68, quando recolhi 7% do PIB, e em 2010, 7,3%, até falando, não está reduzindo, mas vejam, senhores, quando chegou em 1980, recolhi apenas 4,8% do PIB. Em 85, aumentou um pouco. Em 90, passou para 7,6%. O que nós tivemos nesse meio tempo? Tivemos a Constituição de 88, que trouxe para o ICMS um alargamento enorme de sua base, que foi a tributação dos tributos únicos federais, que tinha sobre comunicação, sobre energia elétrica e sobre combustíveis. Esses três hoje, no geral, o ICMS é responsável por mais de 40% da receita. Esses três, hoje, nós calculamos em torno de 3,3% do PIB, apenas com relação a isso. O que vale dizer, tirando 3,3%, que apenas do ICM antigo seria 4% do PIB, é o que estaria sendo recolhido, onde inicialmente foi 7,28%, com a queda de 70%, porque houve uma diminuição do imposto de 68 para 69%, houve diminuição de alíquotas no antigo ICM. Veja bem, as causas disso quais são? Os estados alegam que é desoneração de exportação, mas sabemos que não é. A desoneração de exportação de produtos industrializados veio em 68, a antiga 406, depois veio a desoneração em 96, mas já sabemos que produtos elaborados já não pagavam, e apenas os produtos primários, esse sim, houve uma desoneração, mas sabemos que as grandes causas disso benefícios legais indiscriminados no CONFAS, legais, e a guerra fiscal, que é a grande solapadora de receita dos estados. A guerra fiscal produz uma verdadeira anarquia tributária, gerando, além de perda de receita, uma enorme segurança para os investidores. Tá? Essa insegurança atinge mesmo as empresas que já têm os benefícios, primeiro por conta do Supremo, que tem decidido insistentemente, não poderia ser de outra maneira, de que esses benefícios concedidos ao arrepio do CONFAS não são legais, são inconstitucionais, tá? E porque vários estados cumprem a lei complementar 24/95, não reconhecendo créditos que não foram devidos na origem. E o que foi criado de proteção contra a guerra fiscal? A própria lei 24/95 trouxe o artigo 8º. O artigo 8º, onde reconhecia a nulidade do ato beneficado do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento do recebedor da mercadoria e a exigibilidade do imposto não pago devolvido. Então, veja bem, essa lei foi também insistentemente reconhecida como recepcionada pela Constituição Federal, está em vigor, gostem ou não gostem, e os estados começaram então a criar proteções, como o estado de São Paulo, com o aviso CAT 36, e Minas Gerais, com a resolução 3166, onde lista benefícios ilegais concedidos, e muitos se questionam, hoje, voltando a ser membro do Conselho, questionam por que os estados glosam, por que não questionam. Eu digo nos meus votos de que a lei complementar já deu, não precisava se cansasse o Supremo com isso, pois a lei já dá o remédio para que seja tomado exatamente porque não fosse incomodado o Supremo com relação a isso. Mas o Supremo incomodado sobre esse assunto, e aí passo a perguntar, então, como é que nós acabaremos com a guerra fiscal? Tá? O Supremo veio colaborar o ano passado, já numa fornada, dando uma sentada, 16 ações foram julgadas, julgando todos os benefícios constitucionais, e decorrente disso, o ministro João Mendes propôs uma súmula vinculante que tem que isso tem que ter essa justificativa, tá? E com esse enunciado, qualquer isenção, incentivo que não tivesse aprovação do CONFAS é constitucional, o que é uma obviedade que está sendo dita, não? Entendemos nós, o governo federal, de que são 3 campos para ser atuar para acabar com a guerra fiscal. Com o judiciário, com atuação firme, e tem sido, e acreditamos que a sua vinculante vai ser editada, com a atuação do Ministério Público, tá? Na responsabilização de quem editou lei,
descumpriu lei, ainda muito tímida, com algumas iniciativas do Distrito Federal, e reformulando o imposto, tendo corrigido os defeitos que possibilitam isso. Tá? Os estados propõem, e aí o segundo ponto do meu assunto, os estados estão propondo alterar fazer alterar o critério de exigência para isso, na verdade, quer acabar com a unanimidade, para tornar constitucionais benefícios inconstitucionais. Essa que é a questão. Bom, a unanimidade, e para isso está rolando o processo no Senado 8510, que é mais avançado, foi agora, tramitando em conjunto com 240 em 2006, onde fala de maioria, onde fala de 3/5, mas pronto para ser, o voto pronto para ser aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, mas foi a mesa do Senado requisitou, e o governo federal, em audiência pública, na qual acompanhei o ministro adjunto Nelson Barbosa, disse com clareza que o governo federal não vai compactuar com a quebra da unanimidade em hipótese alguma. Por quê? Lembrando, desde a exposição de motivos da lei de 24 a 75, do ministro então, Delfim Neto, gostando ou não, se era um período de ditadura ou não, mas ali está uma razão de unanimidade, tá? Que é permitir que qualquer Estado viesse se prejudicado com determinada isenção, que isso colocasse contra ela, tá? Por outro lado, do mesmo jeito, dada a isenção, se ela fosse perniciosa, que 4/5 a pudesse revogar. A preocupação do CONFAS, então, é que a concessão de um benefício, sem aprovação de todos, viesse prejudicar a competitividade das empresas dos demais estados, tá? E dou um exemplo para vocês, por que da unanimidade? Olha, vocês verão, o inciso 3 do 851 da Constituição, quando proíbe isenções heterônomas, o que ela quer dizer? Né? Não quer que a União interfira na autonomia financeira e orçamentária dos Estados, que é a própria razão de ser do Estado brasileiro, que é a federação. Ora, se a União mesmo pode fazer para não interferir, por que alguns Estados poderiam fazer? Por quê? Então, é isso que querem fazer, mas na verdade, o que querem é acabar a guerra fiscal legalizando benefícios hoje legais. E transcrevo para vocês como que é na União Europeia, o professor aí pode nos atestar, o artigo 113 da versão consolidada do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, onde diz que o Conselho, e esse conselho que faz referência, que é o Conselho da União Europeia, que é formado pelos chefes de Estado da União Europeia, tá? Deliberado por unanimidade, de acordo com o processo legislativo especial e após consulta do Parlamento, na medida para harmonizar qualquer legislação relativa aos impostos, tá? Sabe também que a questão da unanimidade também está em discussão também lá, eu vi alguns artigos sobre isso, mas as propostas que estão vindo de novo tratado para o ano que vem, nem se fala em quebrar a unanimidade, nem se fala ordem nenhuma, tá? Então é necessário e urgente reformar o ICMS, sabe? E urgente por quê? E existe um ambiente propício no país para isso, tá? Um período econômico, embora sobressaltos, mas um período de crescimento econômico que permite a União ressarcir, permite acabar com resistências e ressarcir, tá? A guerra fiscal está esgotada com política de atração de investimento, tá? Está esgotada, não tem, isso cria um ambiente favorável. E a implantação da nota fiscal eletrônica, tá? Ela permitindo tributação, ela permite que uma integração com os fiscos, que vai permitir a tributação preponderantemente do destino e o cálculo preciso dessas perdas que vão ter que ser ressarcidas pelo governo federal. O primeiro passo, então, a nosso ver, é migrar da origem para o destino, tá? É a forma mais segura de diminuir, não estamos falando de acabar, mas de diminuir a guerra fiscal, é modificar a cobrança, corrigir esse seu defeito original, que é passar pelo destino, tá? Pode ser feito por resolução do Senado, das operações interestaduais, tá? Uma mudança imediata, contudo, o governo federal está muito ciente de que tem forte impacto de distribuição de receitas dos estados e dificulta muito a montagem, tá? Daí, mas acho que eu digo que ele concorda, de que a desativação imediata vai trazer problemas para compromissos assumidos, tá? Estou terminando já. Compromissos assumidos, que isso também mesmo serem legais, há que ser respeitados para que também não se crie uma situação. Os estados têm a seguinte posição, tá? Eles exigem um fundo de compensação para compensar a perda de receita, um reforço da política de desenvolvimento regional e o partilhamento da venda de bens não presenciais, que é do comércio eletrônico, tá? O que o governo federal já está disposto, já dito a todos os estados? Manter discussão na hora do dia, coordenar as discussões, o ministro tem conversado com o governador, o secretário executivo Nelson Barbosa, que é também o presidente do CONFAS,
com o secretário de Fazenda e o presidente da Ecotec, o cargo que eu exerci como assessor com o técnico dos estados. Tá? A resolução 13, já aprovada, 14 de já aprovada, a PEC 103, já aprovada no Senado e que divide o comércio, inclusive o e-comércio, já aprovado no Senado em 2 votações, enviado à Câmara em julho, onde recebeu o número 197 de 2012, esse número da PEC está na Câmara, e que tudo indica que será aprovada esse ano ainda. Fala daqui um pouco. Participar das discussões esse é um proposta de convênio 18511, que é um grande acordo nacional para resolver a questão, que está bem adiantada a discussão, e acreditamos, pensávamos que fosse resolvido com o FAS dessa semana que vem, agora sexta-feira em Campo Grande, mas acredito que vai demorar mais um pouquinho ainda, tá? O governo federal concorda em reduzir a linha de 12,7% para 4%, tendo que o ideal seria 2%, tá? Concorda que deve ser gradual, que é em 1%, então isso seria em 8 anos, tá? Concorda em criar um fundo mais temporário, com recursos fiscais da União para ressarcir os estados. Concorda nas políticas regionais, fazer um reforço e estudo de criação de um fundo próprio para isso, para auxiliar na atração de investimentos, tá? Bom, eu falando um pouco sobre antes de falar disso aqui, esse proposta de convênio 185, ela prevê uma grande remissão para o passado, tá? Está quase chegando a um acordo, prevê que os benefícios legais sejam todos depositados no CONFAS, sejam todos publicados no Diário Oficial, que serão concedidos de forma também condicional por mais um período de tempo. Prevê que concomitantemente, só será esse convênio, se ele vigor, se concomitantemente o governo federal institui esses 2 fundos e se fosse aprovada a resolução diminuindo a linha para 4%, então as conversações estão indo muito bem nesse sentido. A PEC 197/12, que está na Câmara, veja bem, ela muda, e é uma mudança substancial com relação à tributação de operações interestaduais do consumidor final. Como que é hoje? Hoje está no inciso 7, no parágrafo 2º do 155, quando a operação for a contribuinte do imposto e ele utilizar o consumo final, a alíquota interestadual, e quando for a não contribuinte, a alíquota interna. Nesse caso, o inciso 8º cria um diferencial de alíquota ao Estado destinatário quando for contribuinte do imposto. Nesse caso, as operações a não contribuintes, elas estão, o que abrangeria, na verdade? Abrangeria todas as pessoas físicas, quando não contribuintes, e não contribuintes também, órgãos de administração pública, feitos por hospitais, clínicas, laboratórios, bancos, empresas de construção civil e outros não contribuintes, outras pessoas jurídicas, tá? Incluindo aí o comércio eletrônico, que foi a maior reclamação dos governadores como ministro, que presenciei todas as reuniões, de que o seu cidadão estava deixando de ir nas lojas para comprar na internet. Todos nós, né, também, para comprar na internet, e esse imposto está ficando na origem, tá? Foi feita uma grande negociação, os estados concordaram, São Paulo, que era grande concordou, e a redação que está posta na 197 é uma redação consensada, São Paulo aprovada, que aqui então será aprovada sem nenhuma dificuldade na Câmara, tá? E o que muda substancialmente? Que das operações de prestações, é essa a redação que está proposta na 197. A operação de prestações deixa de bens e serviços ao consumidor final, contribui ou não do imposto localizado no outro estado, a alíquota será sempre interestadual, tá? E cabendo, a definição do 8º veio daí, diferença de alíquota, ao estado de localização de destino e o quanto corresponde a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e interestadual quando for contribuinte. Isso é igual hoje, não muda nada, tá? A novidade é que com a alíquota interna do estado remetente e interestadual quando o consumidor final não for contribuinte do imposto, tá? Então, o estabelecimento de São Paulo, vender para Minas Gerais, vender para o resto do país, ele tem que saber ali se é o Estado não destinatário, e isso aí eu acho que é também na seguinte, de que a responsabilidade vai ser do Estado, quando for destinatário, for contribuinte, é do Estado destinatário a responsabilidade. Quando for não contribuinte, é do remetente, tá? Com isso, senhor, veja bem, o que se pretende, olha, o governo federal dá 2 sinais, pois termina a minha fala, 2 sinais com relação a isso. Primeiro, é de que, apesar de ninguém querer, todo mundo falar que quer, no fundo ninguém querer, mas serão feitas alterações de ICMS. A primeira prova foi feita com a resolução 13/12, tá? Será levada adiante a alteração de ICMS. A segunda é de que primará pela simplificação, quando quiser. Essa medida, alguns estados que vão reclamar,
foi chama de que a alíquota tem que ser a alíquota do Estado remetente. Vocês imaginam que é o contribuinte de Minas Gerais, vender para todos os estados, ter que saber a alíquota de cada produto em cada estado destinatário. Isso não é possível. Por isso que a Constituição virá dizendo de que a alíquota interna do Estado. Os estados reclamaram, São Paulo vai baixar a alíquota. Olha, São Paulo, 70% de suas receitas correntes é o ICMS. Como é que ele pode baixar alíquotas internas só para prejudicar o comércio? Isso não sustenta a menor argumentação. É isso que eu estive a dizer com toda a minha verborréia e minha metade giratória. Nós podemos fazer em 20 minutos. Muito obrigado.